Olá, pessoas! E aí, seres, como vocês estão? A gente vai continuar a leitura da nossa saga bíblica e hoje a gente vai entrar em Oséias, o livro de Oséias. Então, nós terminamos o livro de Daniel, então vamos ver o que o Oséias tem para contar para nós. Só um minuto, por favor. Isso, não foi um minuto, tá vendo? Então vamos lá. Oséias, capítulo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Oséias, de Jonatã, de Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Israel, esposa infiel de Deus. Casamento de Oséias. Principiou o Senhor a falar em Oséias, e disse o Senhor a ele: Vai, toma por tua mulher uma pública meretriz, e tem dela filhos que te nasçam de uma mulher que foi meretriz, porque a terra deixará o Senhor, entregando-se com excesso de pureza, com excesso à impureza. E foi e tomou Oséias por sua mulher a Gomer, filha de Debelaim, e a concebeu e lhe pariu um filho. E o Senhor disse a Oséias: Chama-o pelo nome de Jezrael, porque ainda há de passar um pouco de tempo, e eu visitarei o sangue de Jezrael sobre a casa de Jeel, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei eu o arco de Israel no vale de Jezrael. E concebeu outra vez Gomer, e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oséias: Chama-lhe pelo nome sem misericórdia, porque não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel. Antes, apagá-los-ei inteiramente da minha memória. Pelo contrário, eu me compadecerei da casa de Judá, e eu os salvarei no Senhor seu Deus. E salvá-los-ei, não pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Desarmou Gomer a sua filha, que chamava sem misericórdia, e concebeu a terceira vez e pariu um filho. E o Senhor disse a Oséias: Chama-lhe pelo nome não meu povo, porque vós não sois já meu povo e não serei mais vosso. O número dos filhos de Israel, contudo, será com a areia do mar, que é medida e nem terá conto. E acontecerá que no lugar onde se lhes disse: Vós não sois já o meu povo, e se lhes dirá: Vós sois o filho do Deus vivente. Então os filhos de Judá e os filhos de Israel se juntarão num corpo, e constituirão sobre si o mesmo chefe, e eles elevarão da terra, porque grande é o dia de Jezrael. Oh, droga. Desculpa. Vou anotar aqui onde que eu tô bem. Não sei. Onde a gente vai ler tudo hoje, se Deus quiser. Se Ele não quiser também. Dizei a vossos irmãos: Vós sois o meu povo e a vossa irmã. Tu alcançaste misericórdia. Julgai a vossa mãe, julgai-a, porque ela não é mais minha esposa. Isso é o capítulo 2, viu, gente? Nem eu e nem seu esposo. Tire ela suas fornicações da sua face e os seus adultérios do meio dos peitos, para que não suceda que eu o despoje ficando ela nua e a torne o mesmo estado em que ela se viu no dia do seu nascimento, e a reduza como uma solidão e a mude numa terra como sem caminho e a mate à sede. Castigo da esposa infiel. Eu não me compadecerei dos seus filhos, porque são os filhos de prostituição. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu foi desonrada, porque disse: Eu irei após os meus amantes que me dão pães e as minhas águas a minha lã e o meu linho, meu azeite e a minha bebida. Por isso, eis aqui estou em termos de te fechar o caminho como uma sebe de espinhos, e fechá-lo-ei com um montão de pedras, e ela não achará as suas veredas. E irá em seguimento os seus amantes, e lhe não poderá chegar. Ela os buscará e não achará, e dirá: Irei e voltarei para o meu marido, porque então passava eu melhor do que agora. E ela não soube que fui o que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, que lhe multipliquei a prata, o ouro que ofereceram a Baal. Por isso, mudarei agora de procedimento a seu respeito. Tomarei o meu trigo a seu tempo e o meu vinho a seu tempo, e livrarei a minha lã e o meu linho que cobriam a sua ignomínia. Eu descobrirei agora sua loucura aos olhos de seus amantes, e não haverá homem que possa tirar da minha mão. Farei cessar todos os seus cânticos de alegria, os seus dias solenes, as suas luas novas, o seu sábado e todas as suas festas de ano. Destruirei as suas vinhas, suas figueiras, de que ela disse:
suas linhas, suas figueiras, de que ela disse: estas são as minhas recompensas que me deram os meus amantes, e eu a reduzirei a um matagal, e devorá-la-á a uma limária do campo. E eu virei sobre ela com a minha visita para castigar-os pelos dias de Baalim, nos quais lhe queimava incenso, e se os meus amantes se esquecia de mim, diz o Senhor. Portanto, eis aqui estou eu, que a atirarei docemente a mim, e levarei a soledade, e falarei ao coração. Eu lhes darei seus vinhanteiros no mesmo lugar e o vale de Acor, para entrar em esperança. Ali cantará ela cânticos, como nos dias da sua juventude, e como nos dias que fez a sua saída da terra do Egito. Conversão da esposa. E acontecerá isso naquele dia, diz o Senhor. Ela me chamará, meu homem, e não chamará mais Baali. E eu os tirarei da sua boca dos nomes de Baal, e ela não se lembrará mais dos nomes deles. E farei aliança entre eles naquele dia com as animais do campo e com as aves do céu, com os répteis da terra. E tirarei a cada espada e a guerra de cima da terra. Eu os farei para sempre, e me desposarei contigo em justiça e juízo, e em misericórdia e comisserações. Eu me desposarei contigo uma inviolável fidelidade, e saberás que eu sou o Senhor. Acontecerá isso naquele dia, e eu escutarei, diz o Senhor. Eu escutarei os céus, e eles escutarão a terra. E a terra escutará o trigo, ao vinho e ao azeite. E essas coisas escutarão a Jezrael. E semeá-la-ei para mim na terra. E eu me compadecerei daquela que se chamava sem misericórdia. E direi ao que se chamava não meu povo, tu és o meu povo. E ele me dirá, tu és o meu Deus. Nossa, eu demorei uns diazinhos. Coisa chata. Ainda inventei de recolocar esse piercing ontem e tá tudo uma maravilha, vocês precisam ver. Né? Eu podia ter esperado essa alergia passar. Mas não, só focar o negócio lá, né? E o Senhor me disse, vai ainda e ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, ainda quando eles põem os olhos nos deuses estrangeiros e gostam do bagaço das uvas. Eu, pois, comprei essa mulher por 15 ciclos de prata e por couro e meio de cevada. Então lhe disse eu, tu me esperarás largos dias, durante os quais não fornicarás, nem serás para homem algum. E então eu te esperarei a ti, porque os filhos de Israel estarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e sem altar, sem efode e sem terafins. Depois disso, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor Deus e a Davi o seu rei. No fim dos dias, olharão eles com respeitoso temor para o Senhor, para os bens que ele lhes terá feito. Censuras e ameaças. Capítulo 4. Corrupção por culpa dos chefes espirituais. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor vai entrar em juízo com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem há misericórdia, nem há conhecimento de Deus. A maldição e a mentira, o homicídio e o furto, o adultério inundaram, e eles têm cometido mortes sobre mortes. Por isso a terra chorará, todo o que nela habita cairá em desfalecimento com a limária do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar serão compreendidos nessa ruína. Todavia, ninguém se meta a ser juiz neste particular, nem pessoa alguma se repreenda, porque o teu povo é como aqueles que contradizem ao sacerdote. Por isso, tu perecerás hoje, e também perecerá contigo o profeta. Eu, uma noite, reduzi tua mãe a ficar em silêncio. O meu povo se calou, porque não teve ciência, porque tu rejeitaste a ciência. Também eu rejeitarei a ti, para não exercer funções do meu sacerdócio. Pois tu, que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A proporção do número que deles se multiplicou, assim se multiplicaram os teus pecados contra mim. Eu mudarei a sua glória em ignomínia. Eles comerão dos pecados do meu povo e levantarão as suas almas a imitar a iniquidade deles. Portanto, o sacerdote será tratado do mesmo modo como o povo, e eu irei sobre ele com a minha visita para castigar os seus caminhos e dar-lhe-ei a recompensa dos seus pensamentos. Eles comerão e não ficarão fartos, e se entregaram à devassidão e não cuidaram de se retirar dela, porque eles deixaram o Senhor não guardando a sua lei. A fornicação e o vinho, a embriaguez, lhes fazem perder o sentido. O meu povo consultou um pedaço de pau e o seu bordão lhe predisse as coisas, porque o espírito da fornicação os enganou.
E eles se prostituíram, deixando a seu Deus. Eles sacrificavam sobre os cumes dos montes e queimavam os perfumes sobre os outeiros, como também debaixo dos carvalhos e debaixo dos choupos, debaixo dos terebintos, porque lhes era agradável a sua sombra. Por isso vossas filhas se darão à fornicação e as suas esposas serão adúlteras. Eu não irei com a minha visita sobre as vossas filhas, quando se prostituírem, nem sobre vossas esposas, quando adulterarem, porque eles tinham trato com as meretrizes e sacrificavam com os afeminados. E o povo sem entendimento será castigado. Tá na Bíblia. Eu adoro esse termo, né? Tipo assim, a desculpa de um argumento pra toda pessoa que não quer entender e estudar, tá na Bíblia. Tá, e aí o que significa? Ah, para. Eu quis dizer aqui, ó. Tá aqui, desde que mundo é mundo, nós temos, né? As variedades sexuais. Não é da minha conta, né? Eu não sou contra isso, viu? Eu só tô dizendo que tá aqui. E o povo julga desde que mundo é mundo. Pra quê, né? Eu vi uma vez um cara falando no... Acho que foi pro Danilo Gentili. O que era... que a gente tinha que fazer igualzinho Jesus fez, né? Na época. A gente tinha que fazer com os gays. Nada. Deixa eles viver a vida deles. Ai, gente, é sério. Em pleno século XXI, a gente ainda se pegar, né? Uma coisa que vem na minha cabeça, mas a gente se pegar, né? Vendo que ainda existem tantos julgamentos, né? Mas a gente não tá aqui pra opinar. Nós estamos aqui só pra ler. Vamos voltar. O povo ainda falava afeminados. Por quê, né? Afeminados. Qual que é a diferença? Não consigo entender. Essa Bíblia aqui também, gente, ela tem... tudo aqui é minha opinião só. Que eu dou, às vezes, fora da leitura, claro, né? Essa Bíblia aqui, ela tem cada coisa. Quem chegou nesse vídeo aqui, se olhar pra trás, essa quantidade aqui que já foi lida, a quantidade de vezes que eu falei de alguma coisa que tava escrito errado. De gramática, viu, gente? Na hora nenhuma dei minha opinião sobre o contexto da coisa. Até porque tem muitas que não tem. Não para esse entendimento, né? Vamos lá, gente, voltar aqui que eu não tô perdida. Já comecei a viajar na minha cabeça e eu começo a pensar os treinos na minha cabeça e sai achando que todo mundo tá vendo meu cérebro, tá bom? Vamos lá, né? Vamos parar com isso. Ih, agora eu não lembro nem onde eu entrei. Se tu, ó Israel, te entregas à prostituição, ao menos não peques Judá, e não vades a Galgada, e não subais a Betavã, e nem jureis dizendo, viva o Senhor. Porque Israel se desencaminhou como uma vaca que não pode sofrer o jugo. Agora os apacentará o Senhor, com um cordeiro na dilatada campina. Efraim, participante dos ídolos, largam. Os seus banquetes são separados dos vossos. Eles se engolfaram na fornicação. Os que deviam proteger foram os que se deram por bem pagos e cobriram a ignomínia. O vento levou atado sobre as suas asas, e eles serão confundidos pelos seus sacrifícios. Capítulo 5. Contra os príncipes e sacerdotes. Ouve isso, ó sacerdotes, e atendei, casa de Israel, e escutai, a casa do rei. Porque vós se vai exercer o juízo, porque antes vós viestes para que aqueles sobre que devíeis vigiar um laço e uma rede estendida sobre o labor. E vós fizestes que as vítimas caíssem no profundo. Eu, porém, sou o mestre de todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não me foi encoberto, porque agora fornicou Efraim, contaminou-se Israel. Eles não aplicarão seus cuidados a voltar para seu Deus, porque aplicarão seus cuidados. Eles não aplicarão seus cuidados a voltar para o seu Deus, porque o espírito das fornicações está no meio deles, porque não conheceram o Senhor, e a arrogância de Israel se verá pintada na sua face. Assim Israel como Efraim precipitar-se-ão pela sua iniquidade. Judá cairá por terra também com eles. Eles andarão em busca do Senhor pelos sacrifícios dos seus rebanhos e das suas manadas, e eles não acharão. Ele se retirou deles. Eles prevaricaram contra o Senhor, porque
Geraram os filhos bastardos. Agora serão consumidos dentro de um mês, eles e tudo o que possuem. Soai com uma buzina em Gabaá, fazei retinir a trombeta em Rama, dai berros em Betavã. Tu, Benjamim, faze ouvir os teus por trás de ti. Efraim será desolação no dia do castigo. Eu mostrei nas tribos de Israel a fidelidade da minha palavra. Os príncipes de Judá obraram como uma gente que não cuida senão em entender as suas terras. Eu derramarei sobre eles a minha ira como um torrente. Efraim passa de calúnia, oprimido de juízos, porque ele começou a se deixar ir após as suas imundícies. E eu me fiz para Efraim como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. E viu Efraim a sua fraqueza, Judá suas cadeias. Efraim recorreu a Assur, e Judá buscou um rei que fosse o seu vingador. Mas ele não poderá curar-vos, e nem poderá desatar as vossas caldeias. Porque eu serei para Efraim como uma leoa, e para a casa de Judá como um leãozinho. E eu mesmo irei tomar a minha presa, e abalarei com ela. Eu a levarei, e não há quem arranque das mãos. Partindo depois, voltarei para o lugar onde habito, até que vós caiais na última miséria e busqueis a minha face. Arrependimento efêmero e superficial. Capítulo 6. Eles, vendo na sua tribulação, dar-se-ão pressa a recorrer a mim. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele é o que nos cativou e porque nos sarará. Ele nos feriu e o que nos curará. Ele nos dará a vida em 2 dias. Ao 3º dia ele nos ressuscitará. E nós viveremos na sua presença. Nós entraremos na ciência do Senhor e o seguiremos a fim de o conhecermos. A sua saída será aparelhada como a da aurora. E ele crescerá e ele descerá sobre vós como uma chuva temporã. E seródia costuma vir sobre a terra. Que te farei eu, ó Efraim? Que te darei, ó Judá? Que te farei, ó Judá? A vossa misericórdia não teve mais duração que as nuvens da manhã, que o orvalho transitório da madrugada. Por isso é que tratei duramente os meus profetas e o matei pelas palavras da minha boca. E os juízos que eu exercitarei sobre ti saíram tão claros como a mesma luz. Porque o que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício e a ciência de Deus mais que os holocaustos. Mas eles, como Adão, não quebraram o pacto que tinham feito comigo. No mesmo culto que me davam, prevaricaram contra mim. Galaade é uma cidade dos artífices dos ídolos, e toda inundada de sangue. Como as faces dos homens ladrões, ela se acha cúmplice dos sacerdotes que matam no caminho aos que se vão de Siquém, pois obraram a maldade. Eu vi na casa de Israel uma coisa horrenda. Ali se acham as fornicações de Efraim. Israel se vê contaminado. Mas tu também, Judá, prepara-te para ser ceifado, até que eu torne a trazer o meu povo do cativeiro. Capítulo 7. Corrupção dos reis e dos grandes. Quando eu queria curar a Israel, se fez patente a iniquidade de Efraim e a malícia de Samaria pelas obras da mentira que fizeram. Por isso o roubador veio para os despojar de dentro e o ladrão para o formigueiro de fora. Porque talvez não te digam os seus corações e eu me lembrarei de toda a malícia deles. Agora que os cercam para meu castigo, outras invenções do seu capricho, as que têm sido cometidas diante da minha face. E eles alegraram ao rei com a sua malícia e aos príncipes com as suas mentiras. Todos eles são os adúlteros, semelhantes a um forno aceso pelo forneiro. Cessou um poucochinho a cidade da mistura do fermento, até que a massa se levedou toda. Este é o dia do nosso rei. Os príncipes começaram a enfurecer-se com o vinho. O rei estendeu a sua mão com os ilusores. Quando eles, pois, lhe armavam um laço, lhe cobriram eles o seu coração como um forno. E toda a noite dormiu com os que cozia pela manhã, e ele mesmo apareceu todo esbraseado como o fogo da chama. Todos eles aqueceram como um forno e devoraram seus juízes juntamente com eles. Todos os seus reis caíram, e não há entre eles um só que clame a mim. Alianças funestas. Efraim se misturava em pessoas com os povos. Efraim se fez com o pão que se coze debaixo da cinza, que não se volta de uma parte a outra parte. Os estrangeiros comeram-lhe à força, e ele não o sentiu. Seus cabelos também fizeram ainda todos brancos, e ele não o percebeu. E a soberba de Israel, vista dele mesmo, será humilhada. E eles não voltaram para o Senhor Deus, nem buscaram todos esses males. E o Senhor Deus... E se tornou Efraim como uma pomba enganada sem ter inteligência. Eles se chamavam do Egito e foram buscar os assírios. Mas depois que forem, eu estenderei sobre eles a minha rede. Eu os farei cair como uma ave do céu e os ferirei na conformidade dos que ele tem ouvido nos seus congressos. Ai deles, porque se retiraram de mim. Eles serão a presa dos teus inimigos, porque prevaricaram contra mim. E eu os resgatei. Eles publicaram mentiras contra mim e não clamaram.
a mim do fundo do seu coração, mas uivavam nos seus leitos. Eles não meditavam como se não haviam de ter muito trigo e vinho. Eles se retiraram de mim, e eu os destituí eles e reforcei os braços. Mas eles pensaram contra mim a malícia, e eles quiseram de novo sacudir o jugo. Fizeram-se como um arco doloso. Cairão mortos à espada os príncipes deles pelo furor da sua língua. Isso se tornará o objeto de mofia na terra do Egito. Castigos. Soe na tua garganta uma trombeta estridente, como o grito da água sobre a casa do Senhor, pelo motivo que transgrediram o meu pacto e quebrantaram a minha lei. Eles me invocaram dizendo: meu Deus, nós, o povo de Israel, e te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá. Eles reinaram por si mesmos e não por mim. Eles foram príncipes e eu não os conheci. Eles fabricaram para si ídolos da sua prata e do seu ouro para se perderem. O novilho que tu adoravas, ó Samaria, foi lançado por terra. O meu furor se acendeu contra eles. Até quando não poderão eles purificar? Porque de Israel é que veio este ídolo. Um artífice o fabricou e ele não é Deus. Porque o novilho de Samaria se tornará tão frágil como as teias das aranhas. Porque eles semearão o vento e cegarão o torvelinho. Não há nele espiga direita, o seu grão não dará farinha. E se der alguma, comelazão com estrangeiros. Israel foi devorado. Agora é ele tratando em nações com um vaso imundo. Porque eles recorreram a Assur, e como um asno silvestre que anda pela solidão do Senhor de si. E os de Efraim deram presentes aos seus amantes. Mas ainda, depois que eles tiverem comprado bem bem caro o socorro das nações, eu os levarei então todos juntos, e eles serão descarregados por algum tempo de tributos que pegavam aos reis e aos príncipes. Porque Efraim multiplicou os altares para pecar. As aras se tornaram para ele delito. Ele tinha prescrito um grande número de leis minhas e foram reputadas como estranhas. Eles me oferecerão hóstias e me molarão vítimas e me comerão a carne e o Senhor nos receberá. Então se lembrará da sua iniquidade, visitará os seus pecados. Eles se voltaram para o Egito e Israel esqueceu do seu Criador. Edificou os novos templos. Judá também se multiplicou as suas cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo sobre as suas cidades e este devorará os seus palácios. Deportação de Israel. 9. Não te alegres, Israel, não exulte como os povos, porque tu abandonaste a teu Deus e amaste a recompensa sobre todas as eiras do trigo. A eira e o lagar não o sustentará, nem o vinho corresponderá à sua esperança. Eles não habitarão na terra do Senhor. Efraim se tornou para o Egito e ele comeu viandas imundas entre os assírios. Eles não farão libações de vinho ao Senhor, nem elas lhe serão agradáveis. Os seus sacrifícios serão como o pão que se come nos funerais. Todos os que comerem dele ficarão contaminados, porque sendo o seu pão para a vida deles mesmos, não terá entrada na casa do Senhor. Que farei vós no dia solene, no dia da festa do Senhor? Porque eis aí escaparam eles à desolação. O Egito os congregará, Mênfis os sepultará. Quanto à prata, eles cobiçaram a urtiga herdará. Crescerão os espinhos das suas casas. Chegaram os dias das visitas, chegaram os dias da retribuição. Sabe, Israel, que os teus profetas são loucos, que os teus espirituais são os homens insensatos, por causa da multidão da tua iniquidade e do excesso da tua amência. A sentinela de Efraim para com Deus. O profeta se tornou um laço para a ruína sobre todos os seus caminhos, em loucura da casa de Deus. Eles pecaram profundamente, como nos dias de Gabaá. E o Senhor se lembrará da sua iniquidade e visitará os seus pecados. Eu achei a Israel como uns cachos de uvas que se acham no deserto. Eu vi a seus pais como os primeiros frutos da figueira que apareceram no cimo dela. Mas eles entraram em Belfegor e se alienaram de mim para descobrirem de confusão. Se tornaram abomináveis como as coisas que amaram. A glória de Efraim voou como uma ave. Seus filhos morreram à nascença, no ventre das suas mães, ou no momento em que foram concebidos. Mas ainda quando eles tenham criado alguns filhos, eu farei com que fiquem sem filhos entre os homens. E também ai deles quando me apartar deles. Efraim, pelo que vi, era outro tiro fundado em formosura. Mas Efraim levará seus filhos ao que lhes dá de tirar a vida. Dá-lhes, Senhor, que se lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e uns peitos secos. Todas a sua malícia apareceu em Galgal, porque ali é que lhes concebia aversão. Eu os lançarei fora a minha casa por causa da malícia das invenções do seu capricho, e não lhes tornarei mais a ter amor por todos os seus príncipes que são apóstatas. Efraim foi ferido, a raiz dele se secou. Eles não darão mais fruto,
E ainda, se eles tiverem filhos, matarei os mais queridos de suas entranhas. O meu Deus os rejeitará, porque eles não ouviram, eles não andaram errantes entre as nações. Destruição do culto idolátrico. Israel era uma vide frondosa, o fruto lhes correspondeu à medida. Segundo a multidão do seu fruto, se multiplicou seus altares. A proporção da fertilidade da terra abundou em simulacros. Dividiu-se o seu coração e agora perecerão. O Senhor vai quebrar os seus simulacros, a deixar abaixo os seus altares. Agora, pois dirão eles, nós não teremos reis, porque não tememos o Senhor. O que nos fará o rei? Falai palavra de visão inútil e fazei aliança. O juízo como erva amarga brotará sobre os cegos do campo. Os habitantes de Samaria adoraram as vacas de Betavém, porque o povo adorava este ídolo que chorou sobre ele, como também os guardas de seu templo e o seu respeito exultaram na sua glória, porque essa lhe foi transferida para fora do seu país. Porquanto ele também foi levado a Assur, como um presente ao rei vingador. A confusão se apoderará de Efraim e ficará se envergonhando Israel por haver seguido o seu capricho. Samaria fez desaparecer o seu rei como uma escuma que se levanta sobre a superfície da água, e os altos consagrados ao ídolo que fazem o pecado de Israel serão desfeitos. Sobre os seus altares crescerão os espinhos e os abrolhos. Os filhos de Israel dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, cai sobre nós. Devastação. Desde os dias de Gaba, não fez Israel mais que pecar. Nisso tem eles perseverado. Não os apanhará a peleja como quando eles combateram em Gabaá contra os filhos da iniquidade. Eu os castigarei à medida do meu desejo, quando eles assim forem punidos por causa das suas iniquidades. Se juntarão contra eles os povos. Efraim é como uma novilha acostumada a gostar da debulha, mas eu passei por cima da mosura do seu pescoço. Montarei sobre Efraim, Judá, lavrará Jacó e abrirá os seus regos. Semeai por vós a justiça, cegai na boca da misericórdia, alqueivai os nossos pousios. O tempo, porém, de buscar o Senhor, será quando tiver vindo aquele que não vos há de ensinar a justiça. Vós arastes a impiedade, cegastes a iniquidade, comestes o fruto da mentira, porque tu confiastes nos teus caminhos, na multidão dos teus valentes. Levantar-se-á o tumulto do teu povo, e todas as tuas fortificações serão destruídas, como foi destruído Salmana, pela casa que julgou a Baal no dia da peleja, esmagada a mãe sobre os filhos. Assim vos fez a Betel a visita da malícia das vossas perversidades. O amor incansável de Deus prevalecerá. O rei de Israel passou como passou sempre uma manhã. Portanto, Israel era menino, e eu o amei e o chamei do Egito a meu filho. Mas o amor incansável de Deus prevalecerá. Capítulo 11. Vamos voltar, vamos com calma, que eu disparei aqui, esqueci até que tava gravando. Acontece isso pra caramba. Desculpem. E acho que isso já aconteceu milhares de vezes. É porque às vezes tem hora que eu empolgo na leitura e aí eu fico tão dentro, porque realmente a ideia é ler mesmo. Só ler, né? E eu esqueço. Eu vou parar aqui só tomar um cafezinho, super rápido, pegar um café preto ali. Pegar um pretinho, bem gostosinho, quentinho. E nós já voltamos. Aí nós voltamos no capítulo 11, tá? Capítulo 11. O rei de Israel passou como passou sempre uma manhã. Portanto, Israel era menino e eu o amei e chamei de Egito a meu filho. E chamei do Egito ao meu filho. Mas quanto mais os meus profetas chamaram, tanto mais se retiraram da sua presença. Eles imolavam a Baal e sacrificavam aos ídolos. Entretanto, eu, como o aio de Efraim, os trazia em meus braços. Eles não conheceram que era eu que cuidava deles. Eu os atraí com as cordas, como se atraem os homens, com as prisões da caridade. Serei para eles como quem tira o jugo de cima de seus queixos, e eu lhes fiz baixar o mantimento para que comessem.
Como te tratarei eu, ó Efraim? Tomar-te-ei debaixo da minha proteção, ó Israel? Pois abandonar-te-ei eu como a dama? Examinar-te-ei eu como a Seboim? O meu coração está comovido dentro de mim mesmo e acha-se abalado juntamente com o meu arrependimento. Eu não desafogarei todo o furor da minha ira. Não me voltarei para acabar de uma vez com Efraim. Porque eu sou seu Deus, e não um homem. Eu sou o santo no meio de ti, e não entrarei nas tuas cidades. Eles andarão após o Senhor, que rugirá com... Rugiu como um leão. Desculpa. Eu me senti aquela menina do pânico agora. Dando entrevista. Desculpa, gente. Não vou cortar. Eu não vou nem provavelmente assistir o que eu fiz. Vamos lá. Eles andarão após o Senhor que rugirá como um leão, porquanto ele mesmo rugirá. E os filhos do mar temerão de medo, e voarão do Egito como uma ave, e da terra dos assírios como uma pomba. E eu estabelecerei suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou na mentira, e a casa de Israel no engano. Judá, porém, se conduziu com Deus e com os santos, como uma testemunha fiel. Culpabilidade dos filhos de Jacó, capítulo 12. Vamos ver. Efraim apacenta o vento e segue a calma. Ele todos os dias ajunta mentira sobre mentira e destruição sobre destruição. E fez liga com os assírios e levava o seu azeite ao Egito. O juízo, pois, do Senhor será com Judá, e a sua visita virá sobre Jacó. Ele tornará conforme os seus caminhos e conforme as invenções do seu capricho. Jacó deu a sancadilha no ventre a sua mãe e a seu irmão, e na sua fortaleza lutou com um anjo. Ele prevaleceu contra o anjo e foi esforçado. Ele chorou, lhe fez suas rogativas e deu a Deus em Betel. E ali falou convosco. E achou a Deus em Betel e ali falou convosco. Portanto, o Senhor Deus dos exércitos, esse Senhor, ficou sempre na sua memória. E tu converter-te-ás ao teu Deus. Guarda a misericórdia e a justiça e espera sempre no teu Deus. Canaã, em cuja mão está uma balança enganosa, amou a calúnia. Efraim disse: eu todavia cheguei a ser rico e tenho adquirido por mim um ídolo. Todas as minhas fadigas me poderão lançar em rosto iniquidade alguma, que eu haja cometido. Eu e o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, deixar-te-ei repousar ainda nas tuas tendas, como nos dias de festa. Também sou eu o que te falei pelos profetas, e lhes multipliquei as visões. E pela mão dos mesmos profetas eu fui representado debaixo de diferentes figuras. Se há ídolo em Galaade, logo de balde, havia com quem sacrificasse aos bois em Galgal, porque até os seus altares se acharam como os montões de pedra sobre os regos do campo. Jacó fugiu para a região da Síria e serviu a Israel para ter uma mulher, e para ter mulher guardou o galo. O Senhor fez sair a Israel do Egito pelo profeta, e ele conservou pelo profeta. Efraim me provocou a ira, dando-me os motivos de amargura, mas o seu sangue virá sobre ele, e o seu Senhor lhe tornará o seu opróbrio. Extermínio dos culpados, capítulo 13. Ao falar Efraim, ficou Israel tomado de horror, mas ele delinquiu, adorando a Baal, e morreu. E agora têm eles acumulado pecados sobre pecados, e fizeram para si estátuas da sua prata, como a semelhança dos ídolos, como a semelhança dos ídolos, o que tudo é obra de artífices. A estes dizem eles: homens que adorais os bezerros, vinde sacrificar-lhes. Por isso, eles lhes serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da manhã que logo passa, como o pó arrebatado da ira pelo torvelinho e como o fumo de uma chaminé. Eu, porém, sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E tu não conhecerás outro Deus fora de mim. Não há Salvador que não eu. Eu tive cuidando de ti no deserto, numa terra de esterilidade. Eles se encheram e se fartaram à proporção das suas pastagens. E levantaram o seu coração e se esqueceram de mim. E eu serei para eles como uma leoa,
como leopardo a caminho da Síria. Eu lhes sairei ao encontro como uma ursa que roubaram seus cachorros, e eu lhes rasgarei as entranhas até lhes chegar ao fígado. E consumirei ali como um leão as animais do campo, os atassalharão. A tua perdição, ó Israel, toda vem de ti. Só em mim está o teu auxílio. Onde está o teu rei? Ele te salve agora, mais que nunca, em todas as suas cidades, e salvem-te todos os seus governadores, de quem tu dissestes: dar-me rei e príncipes. Eu te dei um rei no meu furor, e te tirarei na minha indignação. Todas as iniquidades de Efraim estão atadas juntas. O seu pecado está guardado em segredo. Sobre ele virão as dores como uma mulher que está para parir. Ele é um filho insensato, pois não prevalecerá agora no desbarato dos seus filhos. Eu os livrarei do poder da morte. Eu os resgatarei da morte. Ó morte, eu serei a tua morte. Ó inferno, eu serei tua mordedura. A consolação está escondida em meus olhos, porque ele separará os irmãos uns dos outros. O Senhor fará vir um vento abrasador que se levantará do deserto, e secará os regatos dele, e fará estancar as suas matrizes. E ele roubará o tesouro de todos os seus vasos apetecíveis. Pereça, capítulo 14. Pereça, Samaria, porque concitou seu Deus a amargurar-se. Pereçam aos fios da espada, sejam machucados os seus tenros infantes, e sejam fendidas pelo ventre as suas prenhadas. Conversão sincera de Israel e promessa de salvação. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade é que caíste. Tomai convosco humildes palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-me, tira todas as nossas iniquidades e recebe este bem, e nós te oferecemos novilhos em sacrifício com os louvores dos nossos lábios. Assur não nos salvará, nós não montaremos em cavalos, nem diremos jamais: os nossos deuses são obras das nossas mãos, porque tu te compadecerás daquele pupilo que descansa em ti. Eu curarei as tuas chagas, amá-los-ei por puro perfeito do meu beneplácito, porque o meu furor se tem apartado deles. Eu serei como um orvalho, Israel brotará como uma açucena, e a sua raiz romperá em lançamento, como as plantas do Líbano, e estender-se-ão os seus ramos, e a sua glória como oliveira, o seu cheiro como do Líbano. Eles virão repousar debaixo da sua sombra, viverão de trigo, deitarão seus renovos como da vinha, e a sua nomeada recenderá como o vinho do Líbano. Depois disso dirá Efraim: que tenho eu mais com ídolos? E escutarei eu, e farei crescer para cima como uma viçosa faia. De mim virá o achar sentir o teu fruto. Epílogo. Quem é o sábio e o que entenderá essas maravilhas? Quem o inteligente é que caberá essas coisas? Porque os caminhos do Senhor são direitos, e nele andarão os justos. Os prevaricadores, porém cairão neles. Ai. Gente, eu sei que eu sou bastante doidinha, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Não sei o que deu na minha cabeça eu ter falado isso ontem. Eu devia ter deixado, porque agora eu não posso nem trocar o piercing, tá doendo pra caramba. Mas deve ter um antisséptico ali que já melhor. Graças a Deus não tá inflamadinho. Livro de Joel. A gente vai ler ele porque são só 3 capítulos, né? Eu acho que a gente pode ler. E aí a gente entra em Amós amanhã, né? Depois de Amós vem Jonas. Ai, Jonas é a história da baleia. Ah lá, Jonas no ventre do peixe. Jonas é a baleia. Eu gosto dessa história. Depois é Miqueias. E aí logo nós terminamos e depois adentramos. Eu gosto de ver o que a gente... A gente adentra Macabeus, logo vamos entrar no Novo Testamento. Então nós já estamos na página 531, né? Falta aí um total de 50 páginas para nós conseguirmos entrar no Novo Testamento. O Novo Testamento é curtinho demais, esse aqui, velho. Tá faltando livro, não? Enfim, vamos ler Joel então. Capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Fatuel. Liturgia para os tempos de calamidade. Praga de gafanhotos. Ouvi isto, velhos, e vós todos os habitantes da terra. Aplicai os vossos ouvidos. Se aconteceu alguma coisa em vossos dias, ou nos dias dos vossos filhos, narrai aos nossos filhos e aos seus filhos
e os filhos destes à outra geração. O gafanhoto comeu o que tinha ficado da lagarta, e o brugo comeu o que tinha ficado do gafanhoto. A ferrugem comeu o que tinha ficado do brugo. Espreitai-vos embriagados e chorai, e vai todos os que pondes as vossas delícias em beber do vinho, porque ele foi tirado da vossa boca. Porque um povo forte e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são como os dentes de um leão, e os seus queixais são como os de um cachorro de leão. Este povo reduziu a minha vida a um deserto, e tirou a casca à minha figueira. Ele a despojou, despindo-a toda, e a lançou da terra, e os seus ramos fizeram brancos. Chora como uma mulher moça vestida do saco para chorar a morte do marido, com quem se tinha desposado a sua puberdade. Pereceu da casa do Senhor o sacrifício e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor choraram. Todo o país está devastado e chorou a terra, porque o trigo se perdeu, o vinho se turvou e o azeite faltou. Os lavradores estão confusos, os vinhateiros uivaram sobre o trigo e a cevada, porque se perdeu a messe do campo. A vinha não se vingou e a figueira se secou. As romeiras e as palmeiras e as macieiras e todas as árvores do campo secaram, por cujo motivo esmoeceu a alegria dos filhos dos homens. Luto e penitência. Cingi-vos, sacerdotes, e chorai, dai uvos, ministros do altar. Entrai e deitai-vos no saco, ministros do meu Deus, porque da casa do vosso Deus faltou o sacrifício e a libação. Santificai um jejum, convocai a assembleia, congregai os anciãos, todos os habitantes do país, para a casa do vosso Deus. Clamai ao Senhor, ai, 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 que dia! Porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação da parte do poderoso. Acaso não tem diante de vossos olhos faltado da casa do nosso Deus alimentos, alegria e o regozijo? Os animais apodreceram entre os seus estercos, os celeiros foram destruídos, os armazéns arruinados, porque se perdeu o trigo. Porque gemeu o animal e berraram os bois da manada? Porque não tem pastos, até os rebanhos das ovelhas pereceram. Eu clamarei a ti, Senhor, porque o fogo devorou tudo o que havia de belo no deserto, e a chama queimou todas as árvores do campo. Mas ainda as mesmas alimárias do campo levantaram as cabeças para ti como a terra sequiosa, que pede a chuva, porque as nascenças das águas se secaram, e o fogo devorou tudo que havia de belo no deserto. Mais uma invasão de gafanhotos, capítulo 2. Fazei retumbar a trombeta em Sião, e dai uivos no meu santo monte. Todos os habitantes da terra se perturbem, porque é chegado o dia do Senhor, pois está perto. Este dia de trevas, de escuridade, este dia nublado e de torvelinho, bem como a luz da manhã, espalha sobre os montes, assim um novo, numeroso e possante se difundirá por toda a nossa terra de Israel. Semelhante a ele, não houve desde o princípio, nem depois dele haverá outro em todos os anos de geração em geração. Diante da sua face virá um fogo devorante, e atrás dele a chama abrasadora. A terra diante dele era um jardim de delícias, pois dele ficará também sendo a solidão de um deserto, nem há quem escape dele. Quem os vir, tomá-los-á por uns cavalos, e eles como uma tropa de cavalaria, assim correrão. Eles saltarão sobre os cumes dos montes com um estrondo semelhantes aos da carroça, como um sonido semelhante aos que chamam de fogo que queima a palha seca, bem como um poderoso exército, apercebido como combate. À sua vista ficarão atormentados os povos, todos os semblantes tomarão a cor do chumbo. Eles correrão como valentes que são, escalarão as muralhas com os homens de guerra. Eles marcharão unidos cada um no seu posto e não se desviarão da sua fileira. Nenhum deles apertará o seu irmão, cada um andará pelo seu carreiro. E ainda saltarão pelas janelas e não Nenhum deles apertará seu irmão, cada um andará pelo seu carreiro, e ainda saltarão pelas janelas e não se estropiarão. Eles entrarão na cidade, escorrerão por cima dos muros, subirão às casas e entraram pelas janelas como um ladrão. A terra tremeu diante deles, os céus se abalaram, o sol e a lua escureceram e as estrelas retiraram seu resplendor. Mas o Senhor se fez ouvir a sua voz ante a face do seu exército, porque os seus arraiais são muitos em extremo, porque são fortes e executam as suas ordens, porque o dia do Senhor é grande e a sobremaneira terrível, e quem poderá sofrer? Convite à penitência. Agora, pois diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração em jejum e em lágrimas e em gemidos, e rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é benigno, é mavioso, paciente de muita misericórdia, e porque arrepender-se do mal com que vos tinha ameaçado. Quem sabe se quererá ele volver para vós e perdoai-vos e deixar após de si alguma bênção, algum sacrifício e libação para o Senhor vosso Deus? Fazei soar a trombeta em Sião e santificai um jejum, convocai uma
uma assembleia. Fazei vir todo o povo, adverti a todos em geral que se purifiquem. Ajuntai os velhos, congregai os pequeninos e os meninos de peito. Saia o esposo de sua câmara e a esposa do seu leito. Os sacerdotes ministros do Senhor, postos entre os vestíbulos e o altar, chorarão e dirão: perdoa, Senhor, perdoa o teu povo. Não deixes cair a tua herança em opróbrio. Sorte de que as nações os dominem. Porque dizem entre os povos: onde está o Deus deles? O Senhor zelou a sua terra e perdoou o seu povo. Deus concede graças. Respondeu o Senhor e disse ao seu povo: eis aí, vou eu a enviar-vos trigo, vinho e azeite, e vós ficareis cheios desses gêneros. Eu não vos entregarei mais ao insulto das gentes, e eu porei longe de vós aquele que é de partes do aquilão. Lançá-lo-ei para uma terra sem caminho, a deserta em sua face, para a banda do mar oriental, e a sua extremidade para a sua face, para o mar mais remoto. Subirá o seu fedor e subirá a sua podridão, porque obrou com soberba. Não temas, terra, exulta e alegra-te, porque o Senhor vai a fazer grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os amenos campos do deserto brotaram, porque toda a árvore do seu fruto, a figueira e a vinha brotaram com todo o seu vigor. Exultação pública. E vós, filhos de Sião, exultai e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu um doutor que vos ensinará a justiça, e fará descer sobre nós, com o princípio da chuva temporã e tardia. E as vossas eiras se encherão de trigo, e os vossos lagares transbordarão de vinho e de azeite. Eu vos recompensarei os anos cujos frutos comeu o gafanhoto, o brugo e a ferrugem, a lagarta, o seu poderoso exército que eu mandei contra vós. Vós, porém, os sustentareis de abundância, e vos fartarei desses bens. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que obrou ao vosso favor tantas maravilhas, e o meu povo nunca, jamais se tornará a cair em confusão. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro senão eu. E o meu povo nunca, jamais tornará a cair em confusão. Bênçãos espirituais. Depois disso acontecerá também o que eu vou dizer. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos serão instruídos por sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Derramarei também naqueles dias o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Darei a ver prodígios no céu, em terra de prodígios de sangue, de fogo e de vapor de fumo. O sol converter-se-á em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá isso. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a salvação se achará, como o Senhor disse, no Monte Sião e em Jerusalém, e nos restos que o Senhor tiver chamado. O dia do Senhor, julgamento das nações. Capítulo 3. Porquanto eis aí está, que naqueles dias e naquele tempo em que eu levantar o cativeiro de Judá e de Jerusalém, ajuntarei todas as gentes e levá-las-ei no vale de Josafá. E ali entrarei em juízo no tocante a Israel e meu povo e minha herança, a quem espalharam por entre as nações, e no tocante à minha terra, que eles dividiram entre si. Lançaram sortes na repartição do meu povo, expuseram meninos dos lugares da prostituição, venderam as donzelas por vinho para beberem, mas há que disputar entre mim e vós o Tiro e a Sidônia, todo o termo de palestinos? Acaso tomareis vós vingança de mim, e vós desafogais em vossa vingança contra mim? Eu logo vos corresponderei com toda presteza, fazendo recair sobre a vossa cabeça o mal que me quereis fazer. Porque vós levantastes a minha prata e o meu ouro, e me metestes nos vossos templos que eu tinha jamais de mais precioso e de mais belo. E vós vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os pordes longe dos seus confins. Eis aqui estou eu que os recordarei no lugar em que vós os vendestes. Farei recair sobre a vossa cabeça a paga que mereceis. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas por mão dos filhos de Judá, e eles os venderão aos seus sabeus. Povo remoto, porque o Senhor é quem o disse. Publicai isso entre as gentes, santificai-vos para a guerra. Animai os valentes, cheguem-se, marchem todos os homens de guerra, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças de ferro dos vossos enxadões. Digo fraco, eu pois sou forte. Sai de tropel e vinde todas as gentes dos contornos e juntai-vos. Aí fará o Senhor perecer os teus valentes. Levantem-se e vão as gentes ao de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as gentes em circuito. Metei forças ao trigo, porque já está madura a messe. Vinde, descei, porque lagar está cheio e as cubas deitam para fora, porque se multiplicou a sua malícia. Acudi, povos, ao vale da matança, porque o dia do Senhor está perto no vale da matança. O sol e a lua se cobriram de trevas, e as estrelas se retiraram o seu resplendor. O Senhor
Rugirá de Sião e de Jerusalém, e fará retinir a sua voz, e também os céus e a terra temerão. O Senhor será a esperança do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vós sabereis que eu não sou o Senhor vosso Deus, que habito no meu santo nome, que Sião e Jerusalém será santa, e os estrangeiros não tornarão mais a passar pelo meio dela. Salvação definitiva. E acontecerá isso naquele dia. Os montes destilarão doçura e os outeiros manarão leite. As águas se espalharão por todos os regatos de Judá e da casa do Senhor sairá uma fonte que regará as torrentes de espinhos. O Egito será todo assolado e a Idumeia ficará sendo um deserto de perdição. Por isso, aqueles que oprimiram injustamente os filhos de Judá derramaram a sua terra e o sangue inocente. Pelo contrário, a Judéia será habitada eternamente e Jerusalém subsistirá em geração em geração. E eu os purificarei o seu sangue, que não tinha purificado, e o Senhor morará para sempre em Sião. Amanhã nós entramos em Amós. Tchau.